Boa tarde, meus camaradas. Aqui é o professor André e a minha ideia é gravar videoaulas para vocês, para a gente não perder tempo aí enquanto estamos em meio à quarentena. Então a minha introdução vai ser o quê? Vai ser a correção das atividades que eu passei para vocês fazerem na quarentena. Então a partir de agora, 7º anos ligados, que eu vou fazer uma videoaula aí corrigindo as questões. Se quiserem pegar as atividades para acompanhar, eu passei o nariz, cruel. Então, se quiserem pegar as atividades para acompanhar, por favor, esse é o momento. Estou abrindo aqui e começarei a correção dessas atividades que eu passei para vocês, beleza? Primeiro aí, ó, né, nossa escola Olga Benatti, gloriosa Olga Benatti e gloriosos alunos. Vamos então ao início aí, ó. Nossas atividades estão perpassando aí pelo fim da Idade Média, né? Então, a primeira questão será para vocês analisarem o fim do Império Romano do Ocidente e o início do feudalismo, ou seja, o período da Idade Média, né? Vamos lá. 1. Em relação ao fim do Império Romano do Ocidente e o início do feudalismo, analise as alternativas a seguir. Quais são as alternativas? 1. Um dos fatores da queda do Império Romano foram as invasões bárbaras, sobretudo as de origem germânica. Né? É nóis. O feudalismo inicia-se por conta do processo de ruralização, ou seja, muitas famílias abandonaram os centros urbanos romanos e se refugiaram em áreas rurais. Sim, é nesse período aí que várias pessoas que não tinham terra vão para as terras dos senhores e se tornam o quê? Os servos, né? Que trabalham para morarem nessa terra, para usufruírem dessa terra que é de alguém, né? Terceira, a extensão territorial do Império Romano não foi fator preponderante para o seu declínio, uma vez que suas fronteiras estavam bem protegidas. Isso aí não, né? Então, temos o quê? Somente 1 e 2 como corretas. Então, alternativa A de, A de antropofágico. 2. Na sociedade medieval, vigorava uma ideologia que considerava as mulheres inferiores aos homens, resultando em um cotidiano marcado pela hegemonia da autoridade masculina. Ó, pessoal, lavei as mãos antes de começar a atividade, tá? Então, mas tá difícil. Resultando em um cotidiano marcado pela hegemonia da autoridade masculina. Ainda que a igreja pregasse que homens e mulheres eram objetos do amor de Deus, não eram poucos os religiosos que percebiam as mulheres como agentes do demônio. Com base nas informações em si e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre a cultura e a sociedade europeias no período classicamente conhecido como Idade Média. A. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens por serem incapazes de trabalhar com as técnicas tradicionais de cura por meio do uso de plantas medicinais. Eu acho que não é isso não, né? Vamos lá. B. A mentalidade era profundamente marcada pelo ideal católico, que preconizava inclusive o papel que homens e mulheres deveriam desempenhar na sociedade. Vamos ver as outras. C. A submissão feminina à autoridade masculina caracterizou a sociedade naquele tempo como uma organização tipicamente matriarcal. A última palavra aqui acaba com a questão, né? Se fosse patriarcal, tudo bem, mas matriarcal não, porque vem de mãe. Se fosse patriarcal, né? Pai, aí sim. D. A mulher, ainda que posta em uma condição submissa em relação ao homem, tinha grande poder e influência sobre a Igreja Católica. Não tinha não. Não tinha mesmo, tá? E a condição feminina era fruto da grande influência que o racionalismo científico exercia sobre a cultura daquele período. Não, na Idade Média, racionalismo não. A teoria aí, no caso, que nós podemos dizer é a teologia, como a teoria por trás
dessa classificação da mulher. Então, a alternativa correta, né, a B. A mentalidade era profundamente marcada pelo ideário católico e preconizava inclusive o papel que homens e mulheres deveriam desempenhar na sociedade. Questão 3, pessoal, vamos lá. Para o conjunto da economia europeia no século XVI, caracterizada pela produção em crescimento e pelo aumento das transações mercantis, ao lado de um novo crescimento de sua população, o efeito mais importante dos grandes descobrimentos foi a alta geral dos preços. Eu achei que ficou estranho. Vamos de novo. 3. Para o conjunto da economia europeia no século XVI, caracterizada pela produção em crescimento e pelo aumento das transações mercantis, ao lado de um novo crescimento de sua população, o efeito mais importante dos grandes descobrimentos foi a alta geral dos preços. Ou seja, está falando aí do período do século XVI, quando começam as grandes navegações, né? O efeito a que o texto se refere foi provocado pelo quê? A. Grande afluxo de metais preciosos, né? Indo para a Europa. B. Pela ampliação da área de produção agrícola. C. Pela redução do consumo de produtos manufaturados. Não. D. Pela descoberta de novas rotas comerciais no Oriente. E. Pelo deslocamento do eixo comercial para o Mediterrâneo. Não. Alternativa aí, né? Falando sobre a alta dos preços, é o quê? O afluxo de metais preciosos, né? Que faz com que as pessoas percebam que tem muito dinheiro rolando no bagulho. Então é isso. Você, com muito dinheiro, os preços vão lá em cima, né? Questão 4. Para se compreender historicamente o contexto em que se iniciou as práticas de navegações europeias, que resultaram no que ficou conhecido como as Grandes Navegações, o autor do texto Grandes Navegações diz que é necessário fazer a associação entre algumas situações históricas. Indique qual das alternativas abaixo está correta, ou seja, quais as situações históricas que deram origem às grandes navegações. A. Renascimento cultural, fortalecimento dos senhores feudais e formação dos estados nacionais. Errado aí. Fortalecimento dos senhores feudais. Não, né? Há uma diminuição do poder dos mesmos. B. Reavivamento comercial da Baixa Idade Média, formação de estados nacionais e ascensão da burguesia. Isso aí tá legal, beleza? C. Reavivamento comercial da Baixa Idade Média, formação dos estados nacionais e ascensão da nobreza. Ascensão da nobreza também, né? No caso, vamos lá para a próxima. Controle dos mercados marítimos pelos árabes, formação dos estados nacionais e ascensão da burguesia. Pessoal, aqui nós temos como alternativa B a correta, né? Reavivamento comercial da Baixa Idade Média, ou seja, o período ali do ano 1000 em diante, em que você tem fortes trocas comerciais ocorrendo. Então você tem um reavivamento comercial na Europa, aí a formação dos estados nacionais e a ascensão da burguesia. A burguesia está ligada à ascensão desses estados nacionais, ao fortalecer o poder de alguns senhores em detrimento de outros, tá? Então, vamos lá para a próxima. 5. Contestando o Tratado de Tordesilhas, o rei da França Francisco I declarou em 1540: gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividira o mundo. Né? Vamos lá. Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas nada mais foi do que um documento escrito e assinado em 1494. Ele procede à bula intercoétera, que não foi aceita porque o Papa dava amplos poderes aos espanhóis, já que ele era ligado à rainha da Espanha, né? Era parente, Catarina de Aragão. E então o Portugal contesta e consegue aumentar as suas posses com o Tratado de Tordesilhas, aumentando aí cerca de 200 léguas marítimas. Então, o que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um tratado
assinado em 1494, em que o Papa mediava a divisão das terras além-mar, das terras americanas. Isso antes, né, de Cabral chegar aqui. Né? Então, fica aí para vocês pensarem. Então, é isso aí, a divisão das novas terras entre portugueses e espanhóis. P. Por que alguns países da Europa, como a França, contestavam aquele tratado? É óbvio, né, pessoal? Porque eles queriam também essas terras, sabiam da existência dessas terras, além do Atlântico, e queriam também ter acesso a esses territórios. Tanto é que vai haver... ocorreram várias tretas entre eles ao longo da história por essas terras aí. 6. Desculpem. A história e a literatura têm trazido contribuições importantes para a compreensão do desenvolvimento das civilizações. Leia o poema Mar Português, de Fernando Pessoa, e assinale a afirmativa correta de acordo com o texto. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choraram. Por te cruzar... Ai, ai, ai. Quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram sem casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, de acordo com um poema aí do Fernando Pessoa, né, muito louco, vamos às alternativas aí. Vamos às alternativas corretas ou erradas, vamos analisá-las, né? A. Refere-se à expansão marítima portuguesa durante os séculos XV e XVI, ampliando a esfera política e geográfica do mundo conhecido. Né? B. Explica o mito do fundador da colonização do Novo Mundo a partir da imposição da coroa portuguesa e de seus aliados espanhóis. Eu acho que não fala muito disso não, né? Vamos lá. C. Trata-se de uma interpretação idealista da expansão marítima portuguesa, criada a partir das ideias mercantilistas inglesas e francesas do século XIX. Acho que não. Critica o modelo histórico que explica o processo de colonização portuguesa em função da mudança de eixo do Atlântico para o Mediterrâneo. Não. Alternativa, então, A, né, pessoal? Refere-se à expansão marítima portuguesa durante os séculos XV e XVI, ampliando a esfera política e geográfica do mundo conhecido, né? Por isso fala além do bojador. Questão 7. Questão 7 que a Laiane do 7º C perguntou para mim no Zap. Explique a imagem abaixo de acordo com os seus conhecimentos. A imagem, pessoal, vamos ver se eu consigo colocá-la. Não. Aí, beleza? Mas vocês têm que ter o bagulho aí com vocês, beleza? Quer dizer, Colombo, que você acha que esteve na Ásia? Hahaha! E daí, Cabral, você não achou que tinha descoberto uma ilha? Pessoal, então, como vocês responderiam isso aí? A graça na imagem, né, tem a ver com vamos dizer, os possíveis enganos dos dois, né? Um, por ter achado que havia descoberto uma ilha, o que de fato talvez ele tenha achado mesmo, e o outro por achar que chegou na Ásia. Por isso, o nome dos habitantes que aqui viviam, né? Índios. Questão 8 aí, ó. A peste, a fome e a guerra construíram os elementos mais visíveis e terríveis do que se conhece como a crise do século XIV. Como consequência dessa crise ocorrida na Baixa Idade Média, o que aconteceu devido à crise? Vamos lá. A. O movimento de reforma do cristianismo foi interrompido por mais de um século antes de reaparecer
como Lutero iniciar a modernidade. Modernidade. Desculpem. Não, né? B. O campesinato, que estava em vias de conquistar a liberdade, voltou novamente a cair por mais de um século na servidão feudal. E não é essa a questão. C. O processo de centralização e concentração de poder político intensificou-se até se tornar absoluto no início da modernidade. D. O feudalismo entrou em colapso no campo, mas manteve sua dominação sobre a economia urbana até o fim do antigo regime. E, entre as classes sociais, a nobreza foi a menos prejudicada pela crise, ao contrário do que ocorreu com a burguesia. Não, né, pessoal? Vamos lá. Processo de centralização e de concentração intensificou-se até se tornar absoluto no início da modernidade, né? Ou seja, peste, a fome e a guerra fez com que a burguesia apoiasse grandes senhores e os próprios senhores feudais tiveram de abrir mão de seu poder para, perpetuar a sua riqueza, vamos dizer assim. Então, a questão alternativa correta é a alternativa C. Houve um processo de centralização decorrente aí da peste, da fome e da guerra, né? Nove. Para as artes visuais florescerem no Renascimento era preciso um ambiente urbano. Nos séculos XV e XVI, as regiões mais altamente urbanizadas da Europa Ocidental localizavam-se na Itália e nos Países Baixos. E essas foram as regiões de onde veio grande parte dos artistas, né? Cite e explique duas características do Renascimento. Pessoal, vocês poderiam explicar várias, né? Primeira, uma das características do Renascimento é em relação às técnicas, né? O óleo sobre tela, e também a ideia de profundidade nas pinturas, que é a ideia das 3 dimensões aí sendo verificadas. Vocês poderiam ter me falado sobre o humanismo, né? Que seria a ideia de você elevar o ser humano aí à sua origem divina, né? Como sendo semelhante a Deus. Então, já que semelhante a Deus, ele tem grandes poderes. Vocês poderiam falar sobre o antropocentrismo, né? A ideia de colocar o homem no centro de tudo. Mais alguma característica aí, pessoal? É só vocês verificarem a tabela que eu passei para vocês sobre esse assunto, beleza? B. Cite alguns artistas renascentistas. É só vocês pensarem nas tartarugas ninjas. Donatello, Michelangelo, Leonardo, Rafael, Leonardo da Vinci, entre outros aí, tá? Beleza? Questão 10. Essa daqui, pessoal, é uma questão para vocês, no caso, preencherem com a palavra correta. O Renascimento, o movimento cultural com origem na Itália, e o humanismo no princípio da Idade Moderna tiveram repercussão social de caráter. Aí nós temos o que, ó? Popular, elitista, popular, popular, elitista. Vamos às outras palavras para ver se nos dá uma resposta correta. Ao representar as relações do homem com Deus e com a natureza, as obras renascentistas caracterizavam-se pelo antropocentrismo, né? Teocentrismo não. Ao passo que a renovação científica do período criou uma nova imagem do universo físico marcado pelo heliocentrismo, né? O geocentrismo seria a ideia de que a Terra é o centro de tudo. Não, o Sol é o centro de tudo, né? Então vamos lá. Primeiro, antropocentrismo. Alternativa E, né? Um movimento de caráter elitista, né? Até porque você não tinha... Essas obras aí não eram pro alcance de todo mundo. Também vamos pensar quem comprava os mecenas, né? Lembram-se dos mecenas? Então, um movimento elitista e não popular. Elitista, antropocentrismo,
heliocentrismo. Alternativa E. Próxima, questão 11. Vamos lá. A imagem ilustra com humor a formação dos primeiros estados nacionais, do qual podemos afirmar. Aqui está escrito, o mano está falando pro cachorro. Eu sou o rei soberano de 50 milhões de pessoas e quando eu digo fora daqui, quero dizer fora daqui. E o cachorro está em cima do trono dele, aí se vocês estão observando aí. Se vocês não estiverem observando, provavelmente não estão rindo como eu, né? Então vamos lá. O poder dos reis não teve muita importância para formar as primeiras nações. Errado, teve sim, muito. B. As primeiras nações que se formaram foram na Europa e governadas por presidentes. Errado, presidente. Não, vai demorar um pouco ainda até chegar ao presidencialismo. C. Nações como Espanha e Portugal surgiram governadas por reis muito poderosos. Sim. D. Nos dias atuais, a maioria das nações do mundo seguem o governo da monarquia. Errado, né? Seguem uma democracia, uma república. Então, alternativa C, né? Nações como Espanha e Portugal surgiram governadas por reis muito poderosos. A 12 é uma questão bela, tem até a letra aí do Cazuza, que eu lerei para vocês. 12. Analise um trecho da música de Cazuza. Burguesia. A burguesia fede, 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 fede. A burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Porcos num chiqueiro são mais dignos que um burguês. Mas também existe o bom burguês, que vive do seu trabalho honestamente. Mas este quer construir um país e não abandoná-lo com uma pasta de dólares. O bom burguês é como o operário, é o médico que cobra menos para quem não tem e se interessa por seu povo. Em seres humanos vivendo como bichos, tentando se enforcar na janela do carro. No sinal, no sinal, no sinal, no sinal. No fragmento da letra, Cazuza dá sua opinião sobre a burguesia. Acerca desse setor social, o que é correto afirmar sobre esse setor social? Historicamente, o aparecimento da burguesia está ligado ao desenvolvimento das cidades, os burgos, espaço onde houve o crescimento demográfico, o incremento das relações de troca e a diversificação da estrutura social. Isso daí tá legal, né? B. O aparecimento da burguesia está ligado ao desenvolvimento da estrutura feudal. Errado. Ao que entrou em decadência, pois a expansão europeia deu impulso ao comércio do feudalismo. C. Os burgueses, a partir do século XVIII, eram adeptos do absolutismo, do mercantilismo e da sociedade estamental, pois Não, contrário, pessoal, tá errado isso aqui. O trecho da música burguesia, porcos no chiqueiro são mais dignos que o burguês, sugere que os burgueses eram inicialmente pecuaristas. Não, nada a ver. A alternativa A é a alternativa correta da questão 12. 13. A formação da burguesia enquanto classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média, ali do ano 1000 em diante mais ou menos. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Vamos lá. Crescimento das cidades, fortalecimento do artesanato, crescimento do comércio, criação da máquina a vapor, desenvolvimento de atividades bancárias. Qual das não faz parte dessas alterações da Baixa Idade Média? Criação da máquina a vapor, né, pessoal? É posterior. Questão 14, aí, relaciona as obras renascentistas com seus autores. Aí nós temos Dante, Rabelais, Copérnico, Montaigne e Erasmo de Roterdã. Pessoal, a Divina Comédia aí, né? Dante Alighieri, então colocaria 1. O Elogio da Loucura, Erasmo de Roterdã. Garganta e Copérnico, As Revoluções dos Orbes. Rabelais, Garganta e Pantagruel. E Montaigne aí os seus ensaios. Aí a questão 15, a ideia era o que, pessoal? Dê a palavra ou expressão que corresponda às informações abaixo.
Aí eu coloquei a primeira, teoria em que Deus é o centro das preocupações humanas. Teocentrismo. B, teoria em que o ser humano é o centro das preocupações humanas. Antropocentrismo. 3. Movimento cultural europeu que se desenvolveu entre os séculos XV e XVI e está estritamente ligado ao renascentismo e ao fortalecimento socioeconômico da burguesia. Renascimento. O renascentismo que eu coloquei errado, eu acho, que já deu a resposta, né? Ou talvez poderiam colocar aí humanismo. Humanismo. Autor renascentista que por meio de poemas épicos como Os Lusíadas, que conta a história do povo português no período que estavam envolvidos com a viagem para a Índia. Como é o nome desse cara aqui? Luís de Camões, Os Lusíadas. Nome dado pelos renascentistas do período feudal, 1000 anos anterior, correspondente à Idade Média. Idade das Trevas. Nome dado ao trabalhador preso à terra. Servo. Trabalhador remunerado por seu tempo e trabalho. Assalariado. A história da humanidade dividida em 7 idades. É quando eu expliquei para vocês sobre o Santo Agostinho, um dos grandes teólogos da Idade Média. Eram tidos pelo senso comum como satânicos e ladrões de hóstias. Isso aí nós falamos que eram os judeus. Primeira universidade da Europa. Ixi, essa eu não vou lembrar não, mas eu vou pesquisar aqui para vocês. Estou com o livro de vocês aqui. Posteriormente eu passarei as atividades relacionadas a ele, beleza? Só para vocês já ficarem ligados, malandros. Primeira Universidade de Bolonha, na Itália. Ricos comerciantes que patrocinavam os artistas eram os mecenas. Doença com maior índice de mortalidade da história europeia, peste negra. Soberano do Estado monarco, o rei, o imperador. Povo que se instalou na Península Ibérica que beneficiou portugueses e espanhóis. Beneficiou, assim, lógico, por causa dos contatos deles, mas foi uma treta monstra entre eles, né? Isso aí são os mouros, né? Que são os muçulmanos. Criador de Mona Lisa, né? Leonardo da Vinci. E aí eu pedi para vocês me fazerem uma pesquisa sobre as grandes navegações e os países de origem dos alimentos que consumimos hoje. Isso aí eu quero ver no caderno de vocês, beleza? Não sei se faço no próximo vídeo. Vou mandar primeiro as folhas para vocês. Isso pelo WhatsApp ou então pelo Instagram, as fotos dessas folhas. E aí vocês poderão fazer as atividades para mim. Mas lógico, eu vou fazer uma videoaula explicando as folhas para vocês e explicando o conteúdo dessas folhas, né? O que está nas entrelinhas aí. Muito obrigado, 7º ano. Essa foi a correção das atividades da quarentena. Tchau. É nóis.